Olá, meus amores de câncer, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos à sua leitura atemporal. É uma leitura que não tem tempo, mas um momento em que você se conectar com esta mensagem. Lembrando, como sempre, meus amores, é uma leitura geral para muitas pessoas, né? Então, absorva o que faz sentido para você. O que não fizer, você solta para o universo, tá bom? Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Amanda. E para você que já faz parte da família Fada Mística Tarô, obrigado pelo carinho de todos e um grande beijo em cada um, ok? Para quem não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like de vocês, meus amores, em forma de gratidão, para o canal crescer, evoluir, porque é difícil ficar na plataforma, tá bom? Então eu conto aí com a colaboração de todos vocês. Então bora! Signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente ou Vênus. Então, se concentra, respira fundo, vamos puxar essa energia para saber o que o tarô, né, a espiritualidade tem aqui para dizer ao signo de Câncer. Qual é a energia? Signo de Câncer. Olha, já quer falar aqui o oráculo. Vamos ver o que se apresenta para vocês. Bom, se caiu assim, meus amores, eu vou considerar, tá bom? Vamos abrir aqui, geralmente é em 3. Olha, meus amores, o que as cartas estão falando, como caiu assim, eu vou ler desta forma. É o seguinte, primeira coisa que as cartas vêm trazendo para mim existe uma situação na vida de vocês podem estar passando por isso, né? Ou vir aí a estar nesse período, enfim, ou passaram por essa situação, passado, presente e futuro, tá? Porque é uma leitura atemporal. Então, o que acontece? Olha, tá falando de situações que estão pesadas para vocês, de certos fardos, cansaços. É como se vocês, de alguma forma, se sentissem na responsabilidade de ter que abraçar o mundo. Então, fala de uma energia que vocês estão apegados a alguma situação, porque vocês querem, de alguma forma, uma satisfação diante disso, uma realização, né? Algo próspero, vamos colocar assim, só que eu sinto que está consumindo muito vocês. Então, existem situações na nossa vida que a gente precisa parar, porque assim, quando a gente é muito forte, o que acontece? As pessoas que estão ao redor, elas começam a depositar em nós responsabilidades, porque sabe que você é forte, que você vai dar conta, né? Que você é uma pessoa que você age, que você coloca em ação, você muitas vezes pode gostar de tomar a frente, você pega problema das outras pessoas para você resolver, ou tem uma certa sobrecarga sobre você relacionado ao trabalho, à família, enfim. As cartas estão falando para você parar com isso. Isso está criando uma certa fadiga, tanto física quanto mental. Então, as cartas falam, é o momento de você se libertar disso, você dá a cada um o problema de cada um, entendeu? Porque as pessoas muitas vezes se acomodam. Então, elas vão colocando nas tuas costas, elas vão depositando a confiança em você, e é aquela situação, deixa que o fulano resolve. Vocês estão me entendendo? Então, isso está criando uma sobrecarga muito grande para vocês. E está gerando uma certa frustração para algumas pessoas, porque tem gente aí que não está dando conta disso. Não está dando conta. Por quê? Porque está pesado. Então, as cartas vêm dizendo aqui com a carta do mundo para vocês, que é um arcano maior, olha, é o momento de você se libertar disso, é o momento de você finalizar algumas situações na sua vida, porque você não tem a obrigação de abraçar o mundo. Então você tem que ver o que é importante para você, até quanto, né, de uma linha aí você pode ajudar o outro. A partir da vírgula é com a pessoa. Então vocês precisam se dar conta disso, tá bom? Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão ficar com uma sobrecarga muito grande e vocês podem até ter problemas de saúde. Então é o que as cartas estão falando, tá? Tem pessoas que podem estar aí
sofrendo de estresse e tendo muitas dores nas costas, calcanhar, dores nas costas, nas pernas, tá bom? Tendo muita dor de cabeça. Então vocês têm que se atentar a isso, porque tá gerando um estresse. Tem muita coisa que vocês precisam resolver. Então é saber separar e dar à pessoa o problema dela. Entende? Olha, eu vou te ajudar até um certo ponto, daqui para frente é com você, porque vai ter desgaste e fala de questões de saúde, tá bom? Então vocês precisam se atentar a isso. E tem gente que não consegue dar conta e cria uma certa frustração, tá bom, meus amores? Então vamos se atentar a isso, ok? Outra coisa que as cartas estão falando para mim, existe aqui uma situação que você pode ter vivenciado com alguém que foi algo pesado relacionado ao sentimento, tá? O que eu vou dizer para você? Aqui fala de uma finalização. Houve uma finalização porque era uma situação que trouxe um certo estresse para vocês. É uma pessoa que ela podia ter muitas bagagens, ou seja, questões mal resolvidas de um passado, ou questões que ela estava vivenciando no momento, que estava trazendo um certo peso, e ela levava essa energia para você. Então, o que acontecia? Poderia sair algumas discussões, né? Falta de entendimento, uma coisa que trouxe a você um certo fardo, um certo peso, entende? Porque a pessoa tem situações mal resolvidas no presente dela, como tinha no momento que estava com você. E é uma pessoa que ela é muito apegada, ela tem algumas limitações, é uma pessoa que é difícil ela se desapegar de certas situações, então é algo que a pessoa precisa trabalhar, mas isso trouxe a você um fardo. E eu sinto que não deu certo por causa de situações que podem ter acontecido de terceiros que estavam envolvidos na vida desta pessoa. A pessoa ela não se resolvia, ela te trazia problemas, gerava conflitos, entende? Você queria uma coisa, a pessoa queria outra e era difícil mudar o pensamento dessa pessoa, porque era uma pessoa, às vezes, emocionalmente muito apegada àquilo que aconteceu no passado ou uma situação que ela estava vivenciando no momento que estava com você, tá bom? Mas eu vejo que vocês não estão mais juntos, tá? Essa pessoa, ela se lamenta por isso, tá bom? Ela tem uma certa nostalgia, ela pensa assim, tá? Ela tem uma saudade, ela pensa em você, tá bom? Isso incomoda essa pessoa, porque na mente dele ou dela, poxa, eu poderia ter agido de uma forma diferente, né? Então a pessoa, ela veio como uma avalanche, ela te trouxe mil problemas, ela não conseguia se soltar, se resolver nessas questões, e isso acabou complicando o relacionamento de vocês, tá? Mas a pessoa, ela se encontra assim, tá? Apegada a você, como eu disse, ela tem saudade, ela chora pelo leite derramado, então ela vive numa certa nostalgia por isso não ter dado certo, tá bom? E ela lamenta por essa finalização de vocês. Ela até tenta descobrir uma solução, mas de momento na abertura das cartas eu não vejo movimentação. A gente pode ver isso durante o jogo, tá? Mas é uma pessoa que ela se lamenta demais por ter finalizado uma história, um envolvimento com você, tá bom? Vou tirar 9 cartas, tá bom? Ok. Vamos lá. Olha, a primeira coisa que se apresenta, tá bom? As cartas estão falando para mim de uma mudança que chega para vocês, tá? Então, fala de uma questão, pode ser relacionado a trabalho, pode ser uma mudança de casa, mudança de cidade.
As cartas falam que tem uma movimentação na tua vida, vai ter uma mudança, tá? Fala que é uma questão para vocês, assim. Existe ainda um certo desequilíbrio, mas as cartas estão falando, olha, essa mudança vai fazer alguma situação na sua vida se harmonizar, porque fala de uma nova oportunidade, tá? O que eu vejo? É como se vocês recomeçassem a vida numa nova casa, ou vocês arrumassem um trabalho, alguma situação em uma outra cidade. Então tá falando de uma viagem, de um novo começo para vocês. As cartas vêm trazendo para mim a seguinte mensagem, tá? Fala que nessa situação que vai entrar para vocês, de uma mudança, um novo caminho aí, fala de uma questão relacionada a situações para vocês fala assim, olha, vocês estão prontos, mas existe aí um pezinho atrás. É isso que eu vejo aqui, tá? Fala de uma situação de ter um pezinho atrás, fala para vocês que vão ter alguns obstáculos sim, tá? Algumas situações de atrasos, né? Vocês estão com dúvida, vão existir algumas incertezas, mas eu quero que vocês saibam que vai fluir, tá? Aqui fala de uma energia que vai fluir sim para vocês, mas eu vejo que, olha, vocês vão ter um certo receio dessa mudança, tá bom? Existe um certo receio, pode ser que vocês vão morar com alguém, aqui tá muito forte isso, tá bom? Vocês indo morar com alguém, construindo uma vida, mas fala de um certo receio de vocês, é como se vocês ficassem um pouco na defensiva e não tivessem muito certeza se isso vai dar certo, mesmo porque não é para todos, mas as cartas elas estão frisando muito, porque vai ser uma mudança bastante radical. Então fala de lugares longe, sabe? De situações longe para vocês, então talvez vocês saiam de perto da família, vocês vão se locomover, morar numa outra cidade, trabalhar em um lugar que é bem distante de vocês, um outro país, uma outra cidade. Então fala dessa dúvida que vai surgir para vocês, tá? Mas as cartas estão falando aqui que vai ser uma realização, né? Fala de uma situação renovada na vida de vocês, para que vocês tenham otimismo, esperança, tá? Para que tenham aí perseverança também. As coisas elas vão se encaixar, mas não é da noite para o dia, então fala de uma certa paciência. E aqui eu vejo muito vocês sendo guiados pelo mundo espiritual, tá? Então fala de uma oportunidade para vocês, ok? Que no começo vai ser um pouco barra, tá? É isso que eu tô dizendo para vocês. Sabe aquela tentação? Sabe aquela situação que é meia empolgante? E aí você toma a iniciativa, as coisas fluem, quando você se vê nessa situação, você fica um pouco receoso, um pouquinho com o pé atrás, porque as coisas elas não vão fluir tão rapidamente, então você fazendo essa transição vão ter alguns obstáculos, algumas situações que você vai sentir um certo desconforto, mas as cartas estão dizendo que as coisas elas vão se ajeitar, que é um novo recomeço para você, uma nova vida, tá bom? O que as cartas falam também, tá, meus amores? Aqui fala de uma energia de uma pessoa, tá? Que ela como é que eu posso dizer? Ela tem uma grande atração por você, essa pessoa, mas é uma pessoa muito mandona, tá bom? É uma pessoa que ela quer, de alguma forma, te controlar. Então, o que as cartas falam pra mim? Olha, se você for uma pessoa muito coração mole, muito sentimental, essa pessoa ela vai montar em você. Então você tem que estar atento a isso, tá bom? Por quê? Porque fala de uma questão de você ter maturidade emocional. Porque as cartas estão falando que você é muito emotivo ou emotiva, você é muito compreensível, compreensiva, né? Você acaba se colocando no lugar da outra pessoa. Então é como se você... vamos colocar como se você abaixasse a guarda, vamos colocar assim.
E a outra pessoa, sabendo, né, do seu lado muito emotivo, essa pessoa ela pode vir montar em você, tá? Então, assim, o que eu digo montar é fazer com que você seja uma pessoa submissa ou submissa a ele ou a ela, tá? Então, toma cuidado com isso. É uma pessoa que ela gosta de estar no poder, então ela quer ter o poder sobre você. Ela pode ter algumas atitudes, reações infantis. É uma pessoa que ela pode agir por impulsividade também, tá? Então ela auto se impõe. E quando ela percebe que você cede demais, a pessoa ela começa o quê? A controlar você, a dominar. Fala de questões de ciúmes também. Uma pessoa totalmente estrategista, manipuladora. Então, as cartas falam para que você tenha atenção com isso, porque sabe o que eu sinto? Não é para todo mundo. Você demonstra demais o sentimento para essa pessoa. Então a pessoa ela tem uma segurança, uma certeza absoluta do seu sentimento por ela. E tem pessoas que são boas e tem pessoas que não são, no sentido do que se aproveita dessa situação. Então pode chantagear, entendeu? Você tem medo, por exemplo, de perder a pessoa e a pessoa ela faz uma chantagem. As coisas têm que funcionar conforme essa pessoa deseja. Por quê? É uma pessoa que ela gosta de estar no comando, ela gosta do poder. Ela está aqui representada como a carta do diabo. Então é uma carta muito forte. Então a pessoa ela quer ter o domínio sobre você. E eu vejo que você tem muita atração por essa pessoa, tem muito desejo, pode existir uma química muito forte, existe uma questão de sedução bem forte também, mas as cartas falam para que você tenha um pouco de cautela, tá bom? Para que você não seja tão coração mole. Você tem uma intuição muito forte e muitas vezes você não tem que ser tão compreensivo, compreensiva, você tem que usar o teu lado racional, por isso que fala da maturidade, que às vezes você vai na onda da pessoa, né, e a pessoa ela tá fazendo aquilo pensando muito mais nele ou nela, e você embarca, né, nesse barco e de repente para você não é tão legal, mas você deixa as coisas acontecerem, as coisas fluírem e muitas vezes a pessoa estar no comando. E tem gente que nem percebe, viu? Tem gente aí que muitas vezes é manipulado, manipulada e não percebe, porque são ações sutis da pessoa, até o momento que ela começa a mostrar aquilo e quem ela é definitivamente, tá bom? Então tenham cautela, prestem atenção nisso, ok? Meus amores, aqui fala de uma situação para mim que é o seguinte, tá? Não é para todo mundo, mas eu vou falar aqui. Olha, para quem espera uma pessoa do passado, as cartas estão dizendo que a espiritualidade tirou essa pessoa do seu caminho, tá? Essa pessoa, Amanda, pensa em mim, olha, ela vibra numa certa nostalgia, ela tem uma saudade, ela pensa assim, você, não vou dizer que não, mas sabe o que eu vejo aqui? Que é uma pessoa que ela se controla muito, a carta da força, ela tem um controle sobre as emoções, né? Ela tem um domínio sobre a vida, então o que acontece? Ela tem uma força interior que ela controla os instintos, então uma pessoa que ela tem o domínio sobre si, das emoções. Então assim, a pessoa ela sente saudade? Sente. Mas ela não vai ir atrás, ela não vai demonstrar isso a você, por exemplo, em redes sociais, ela não vai se comunicar com você, é como se a pessoa guardasse isso para ele ou para ela. Então ela pensa nos momentos que teve com você, ela sente sim uma saudade, tá bom? Mas é uma pessoa que ela não vai tomar atitude. É aquela pessoa que pensa assim, quem sabe um dia a gente possa se reencontrar e a gente recomeçar, mas isso é uma coisa que ela tem na mente, não vejo a pessoa colocando em ação. E a carta da estrela, ela fala de uma demora. Então, uma pessoa que ela controla muito as emoções, o emocional. Então, eu não vejo essa pessoa tomando atitude para quem tá esperando um contato de alguém do passado. A saudade existe? Sim. Existe um pensamento, a pessoa ela pensa em mim? Ela pensa, só que ela não se posiciona, tá bom? Ela pensa aí num futuro a longo prazo, ou seja, quem sabe por destino nos esbarramos
e aí através disso a gente comece uma amizade e possa recomeçar novamente, muito mais aí prontos e maduras para isso, tá bom? É o que eu vejo aqui na leitura. Vamos lá, meus amores. Signo para vocês, Touro, Virgem, Capricórnio. Capricórnio tá bem presente, tá bom? Peixes também tá bem forte. Aquário, signo de Leão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.